Eu fiz 100 adesivos. Serginho Bianchi, vereador, um dos melhores amigos meus, estava na sorveteria, peguei o adesivo e falei assim, ó, irmão, esse primeiro adesivo é seu. Ele falou, não, meu pai trabalha numa firma, minha mãe não sei aonde e tal, então eu não posso dar cara. O que esse caipira aí tá falando, né? Aí eu falava pros meus amigos lá da faculdade que Espírito Santo do Pinhal é a melhor cidade do mundo. Eles davam risada. E hoje, depois de 20 anos, eles vêm espontaneamente pra cidade, eles me mandam mensagem, ó, tô indo, marquei uma vinícola. Como que foi pra você, na hora que falaram, é você que vai se candidatar, é você que vai lá, como que reagiu as pessoas ao seu redor, a sua família, até mesmo você, assim? Um dia antes do meu pai cair e bater a cabeça, eu falei, pai, era 2023, junho de 2023, pai, o que o senhor acha de eu ser candidato a prefeito novamente? Ele falou, Serginho, vamos arregaçar as mangas e vamos ajudar o povo de Espírito Santo do Pinhal. E enquanto muitos enxergavam limites, ele enxergou possibilidade. Antes de ocupar o cargo de prefeito, ele foi estudante, filho, profissional e, principalmente, alguém que decidiu assumir responsabilidade pelo futuro do lugar que chama de casa. No episódio de hoje, você vai conhecer a jornada de um homem que entendeu que liderança não é glamour, é resiliência. Não é sobre aplauso, é sobre decisão. Não é apenas administrar uma cidade, é servir pessoas. Ele contou sobre os caminhos que percorreu, as escolhas que precisou tomar, os riscos que enfrentou e como transformou obstáculos em aprendizado para chegar até aqui. Hoje, à frente de Espírito Santo do Pinhal, ele lida com processos complexos, decisões difíceis e responsabilidades que só quem vive a gestão pública entende. E é exatamente por isso que essa conversa é valiosa, porque mostra que ninguém chega a um cargo assim por acaso. Mostra que existe propósito, existe trajetória e existe coragem. Com vocês, o prefeito de Espírito Santo do Pinhal, Sérgio Del Bianchi Júnior. Sejam muito bem-vindos a mais um The Waycast. Hoje a gente está no nosso 9º episódio, um episódio muito especial. Mas antes de começar, a gente apresentar o nosso convidado, a gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores. É isso, Netão. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, como o Netão disse, é um episódio muito especial. E a gente só está podendo fazer isso porque a gente tem pessoas que estão acreditando no nosso projeto e patrocinando ele. O primeiro patrocinador é a G-Rocket, uma agência de marketing digital aqui da região. Para quem precisa de um trabalho de qualidade na internet, chama eles lá. Vou estar deixando o Instagram deles aqui, é só acessar lá e chamar eles. Exato. E também tem a Juma. Explica melhor da Juma, Netão. A Juma Agro é uma empresa que está há 37 anos no mercado, uma empresa de fertilizantes foliares agrícolas. Então você, que é produtor rural, quer ter segurança na sua safra e quer lucrar mais ao final dela, entre em contato com a Juma Agro, que eu tenho certeza que eles vão te atender muito bem. É isso, e também lembrando que a gente abriu vaga para patrocinadores, então corre lá no Instagram e chama a gente se você quer aparecer aqui. Hoje, pessoal, a gente está com um convidado muito especial. O episódio de hoje a gente vai buscar aprender, vamos entender o caminho desse convidado e o que ele fez de diferente para chegar onde ele chegou. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Del Bianchi Júnior, nosso prefeito de Espírito Santo do Pinhal. Serginho, prazer, muito obrigado, Serginho. Prazer é meu aí de poder receber vocês, muito obrigado por essa oportunidade da gente poder bater um papo, né? E deu aí, né? É o caminho. Exatamente. É isso, pessoal. Hoje a gente está aqui para aprender. A gente sabe que política envolve muitos lados e a gente quer tirar do Serginho o melhor dele de aprendizado. Então, para você extrair o máximo desse podcast, a gente indica, pega um caderno aí, Exatamente. Anota alguma coisa que você tirar de insight. Hoje, o Serginho vai dar muitos insights sobre liderança, gestão, comunicação e vai ser um papo muito legal para a gente entender qual foi o caminho que ele percorreu. Exatamente. Vamos lá, Netão? Sensacional. Serginho, para começar, a gente queria entender quem é o Sérgio por trás de prefeito, quem como você se tornou o que você é hoje, como foi sua história, seu caminho, por onde começou isso? Mais uma vez, né, quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus, né, da gente poder estar batendo esse papo gostoso aqui e a você que vai nos ouvir nos próximos minutos. Eu sou o Sérgio Del Bianchi Júnior, tenho 45 anos, eu nasci aqui em Espírito Santo do Pinhal, no Largo São João, o filho do Sr. Sérgio Del Bianchi, né? Por 61 anos fez sorvete em Espírito Santo do Pinhal, até as últimas semanas, né? Ele fez sorvete, infelizmente ele teve uma queda, bateu a cabeça, ficou 9 dias na UTI e faleceu, mas com certeza está junto com a gente, né? E está nos orientando aí. Ao lado da minha mãe, Luzia, que me ajuda muito, né? E na minha formação, ao lado da minha irmã Michele. Então a gente sempre estudou ali no Largo São João, no Batista Novaes, frequentando, né? E o meu pai sendo, né, uma liderança ali na igreja também, junto com a minha mãe, né? Então a gente aprendeu muito
E sempre essa missão de poder ajudar as pessoas, de poder encontrar, né, um caminho social, né, para poder realmente melhorar e dar dignidade para as pessoas, né? Então, toda a minha infância, adolescência, né, sempre ali né, na região do Largo São João, né, o querido Largo São João, Vila Montenegro, que é muito caro, né, para vocês também aí. E essa formação familiar me levou à faculdade, né, de administração, fiz a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, sempre voltava no final de semana, né, como todo estudante, né, que está fora de Pinhal, mas sexta-feira à tarde não via a hora para poder voltar, então jogar bola, né, com toda a moçada aqui, e principalmente o trabalho social que a gente desempenhava nas entidades, né, nos grupos de juvenis, e tudo isso que foi preparado a partir do momento, né, desde de criança, adolescente, né, que o meu pai e a minha mãe sempre fizeram aí, principalmente na comunidade, né, na igreja que tornou paróquia de São João Batista. E eu achei legal que você comentou que você voltava para cá, e é exatamente isso que acontece. Tem muitos amigos que estudam fora, e todo final de semana a maioria volta aqui para a região, vem para cá para curtir o final de semana, e porque ama esse lugar, né? Essa cidade nossa é maravilhosa. Sem dúvida. E eu falava para os meus amigos lá da faculdade que Espírito Santo do Pinhal é a melhor cidade do mundo, né? Eles davam risada. E daí falavam, o que esse caipira aí tá falando, né? E hoje, depois de 20 anos, eles vêm espontaneamente para a cidade, né? E daí eles me mandam mensagem, tô indo, marquei uma vinícola, vou estar hospedado em tal lugar, vamos nos encontrar, tal, não sei o quê, né? Então, hoje, de forma espontânea, eles perceberam, né? Aquilo que eu falava, eles, né, me davam risada, né? E o jeito caipira de falar lá na capital. E hoje, graças a Deus, a gente... o povo de Pinhal está demonstrando para o Brasil e para o mundo, né, que Espírito Santo do Pinhal é realmente a melhor cidade do mundo, iluminada, né, e tem o nome do Espírito Santo, né, na nossa cidade, então, que dá nome à nossa cidade aí, realmente são ocasiões especiais, o que torna realmente o Espírito Santo do Pinhal diferenciado, e, né, como cidade, como região, né, dentro do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Concordo plenamente. E só quem vai para fora, né? Que realmente muitos amigos meus, quando tinha 16, 17 anos, estavam no colegial com a gente, falavam que não via a hora de poder ir para fora. Daí, quando eles foram, fizeram faculdade, e aqueles que mais falavam, né, que queriam estar fora da cidade, foram os que primeiro voltaram, e, né, graças a Deus, bem formado, pós-graduado, né, ocupando posições de destaque aí profissionalmente, mas voltando e trabalhando em Espírito Santo do Pinhal. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente, só que eu vou deixar esse ponto aqui agora, é que o Espírito Santo do Pinhal tem sido um ponto que está dando muita abertura para se desenvolver em várias áreas. Então, uma cidade com muita oportunidade. Sem dúvida. Então, está valendo muito a pena ficar aqui desenvolvendo a região, porque é um lar de oportunidades para todo mundo voltar a se desenvolver e tem muita coisa para trabalhar legal. E uma pergunta. Qual foi a importância de você ir lá para fora, estudar? Porque a gente acredita muito que tem um caminho, o caminho é ir atrás do conhecimento, sempre ir atrás de mais conhecimento, entender como funcionam as coisas e estudar, aprender. O que você acha que mudou na sua vida, que esse estudo para fora, toda essa parte de educação na sua vida? Desde os 14 anos, quando eu estava, né, saindo do Batista Novaes para poder ir para o colegial, eu sempre tinha convicção e certeza de fazer o curso de administração. Então, daí estudei bastante, né? Passei em faculdades federais, até mesmo ou na área de gestão pública, né, ou na área de gestão. E até prestei economia na Unicamp. E daí os polinômios me pegaram na segunda fase lá, e daí eu não fui para a Unicamp. Então, né, Deus me deu esse presente de estar fazendo a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, essa vivência. Então, realmente, indo para fora, você percebe o quanto que Pinhal é maravilhoso, óbvio, né? E trazendo todas essas experiências de um grande mercado, né, com todos os professores que eu tive. Na sequência, eu fiz a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, também em gestão de negócios, e sempre tinha esse olhar voltado para a área pública, né? Mas eu estava com a passagem comprada para ir para a Inglaterra, fiz 6 meses de CEULEP e cultura inglesa em São Paulo, me preparando para fazer um intercâmbio, estava com a passagem comprada, o lugar que eu ia trabalhar, o lugar que eu ia morar, e daí a gente tinha um grupo do PFL Jovem com mais de 30 jovens,
né, mais ou menos de 20 e poucos anos. E o nosso objetivo era ter um candidato jovem e eleito candidato jovem, se Deus quiser, né, naquele momento, eleito aí na Câmara Municipal para dar uma oxigenada na política pinhalense. E eu fomentava, né, a gente criou um programa de falar com os grupos de grêmios estudantis para mostrar a importância da política, daí não era partidária, né, mas era um braço que a gente tinha, né, e até todo mundo estudando fora, né, então médicos, engenheiros, administradores, de várias áreas, né, que a gente se reunia no final de semana e falava da importância de ter esse candidato jovem, né. E daí no final eles falaram, não, você é o candidato. Eu falei, gente, é outro caminho aqui, daí foi o candidato deles, né, e do candidato da população de Pinhal, graças a Deus, foi o sexto mais votado, né, 624 votos, e uma grande responsabilidade, né, como jovem, sendo um dos mais jovens a ter passado pela Câmara Municipal, né, 24 anos. Com 24 anos, então 2004, então tudo preparado para a Inglaterra, daí até posterguei a passagem na eleição, depois, né, tive o reembolso, né, e dentro desse propósito realmente de poder ajudar as pessoas, mas me preparei, né, então na ESPM, na Fundação Getúlio Vargas, para poder entrar na política, né, e entender a política realmente como, primeiro, uma ferramenta de poder melhorar a vida das pessoas e ao mesmo tempo de fazer gestão eficiente, de fazer gestão planejada, né, usar todos os princípios da administração naquilo que eu estava entrando ali, me dedicando a poder, né, como vereador, estando como vereador, né, poder fazer o melhor para a cidade naquele momento como vereador. Excelente. E na política, a gente vê que muita gente às vezes foge disso. O que te motivou a querer, nossa, eu gostei disso? Teve alguma coisa na sua infância? Ou foi a criação dos seus pais fazendo, você falou, trabalhos na igreja? Você acredita que o que foi esse start seu para falar, nossa, isso aqui, tem um caminho nisso aqui? Eu percebi justamente de indo, né, estando em São Paulo, estudando, e daí voltava no final de semana, e eu percebia que aqueles trabalhos voluntários e sociais que a gente fazia nas entidades, eles teriam mais frutos se a gente tivesse na parte política. E por isso que veio a ideia e o desejo de ter um candidato jovem, né, dentre os 30 e poucos jovens que a gente tinha naquele grupo, né, de amigos, de colegial e tal. E dentro desse princípio, né, eu percebi que a partir da política partidária a gente podia fazer muito mais, melhor, buscar recursos com os deputados. Então daí falei com o Gilberto Kassab, né, que era o presidente já do partido que eu já era afiliado, né, então desde a juventude, que já tínhamos apoiado ele como deputado. E daí falei, Gilberto, o seu compromisso para que, sendo eleito vereador, você possa abrir as portas em São Paulo, em Brasília, para que a gente busque recursos e destine principalmente para as entidades assistenciais de Espírito Santo do Pinhal, né? Então, esse movimento realmente voluntário, social, a gente percebeu que a política é a arte de poder melhorar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas para melhor. Então, esse foi um grande encaminhamento aí. Ô, Sérgio, uma pergunta também, como que foi para você, assim, na hora que falaram, é você que vai se candidatar, é você que vai lá, como que reagiu as pessoas ao seu redor, a sua família, até mesmo você, assim? Então não esperava, né? Primeiro a gente estava fazendo todo esse movimento dentro de um legado e dentro de uma ideia, né, de realmente de ter algum candidato jovem ali. Mas daí foi muito difícil a conversa com meu pai e com a minha mãe. Ele já estava tudo encaminhado, passagem anotada, já estava... Então, fez a SPM, fez a Fundação Getúlio Vargas, né? Trabalhei no Itaú Private Bank. Então, e daí dentro disso aí, ir para um viés, né, realmente que é uma missão, né? Então, foram vários meses, né, de conversa, de negociação dentro de casa. Se não der certo ser candidato, então tá tudo certo, vou fazer o intercâmbio, né? Então esse convencimento, né, de poder levar realmente uma decisão que depois no final meu pai e minha mãe aceitaram, a minha irmã, e daí só fui candidato porque tive esse apoio familiar. Porque tudo que você vai fazer na vida, se você não tiver esse apoio,
né, como administrador, como economista. Se a família fala, não é esse caminho, então a gente tem que encontrar o meio termo, né, principalmente quando o pai e a mãe falam, né? Exato. Então eles já passaram por tudo aquilo que a gente vai ter na vida aí. Então, essa decisão, ela foi muito difícil, tava no oba-oba e tal, mas a hora que chegou para mim, realmente, né? Então, foi muito conversado, mas era algo que a gente sempre acreditou, e tá no sangue, né? Então, daquele trabalho social, realmente ser transformador através da política partidária. Muito legal, parabéns. Eu vejo que tudo começou na igreja, né? Então você começou na igreja e depois engrenou nesse mundo. Muito legal mesmo, Sérgio. Uma dúvida minha é que quando a gente vai iniciar um projeto novo, na maioria das vezes dá medo. Dá medo do que vai acontecer e também dá medo do que vão falar da gente. Na política, você pode ser o cara que for, vão falar alguma coisa. Você não ficou com medo em algum momento de, nossa, será que vão falar de mim? Será que vão gostar de mim? A mente da maioria das pessoas. O receio, né? E foi muito difícil porque, assim, ali, primeiro, quando a gente fala da palavra política, né? E se a gente for aí ver o que as pessoas, o jovem principalmente, acham da política, né? É só palavra negativa, né? E a gente precisa mostrar realmente para as pessoas que a política é a arte de bem viver, transformar a vida das pessoas, é um grande instrumento, porque tudo passa pela política. O preço do arroz, do feijão, né? A taxa do dólar, enfim, tudo que de alguma forma tem a macroeconomia, né? Tem tudo aí, seja em nível municipal, estadual ou federal, né? Hoje os impactos aí mundiais, né, dentro da globalização, que lá em 1994, né, e até o meu desejo de ser administrador veio muito daquele momento, né, que se abriu o mercado brasileiro, da globalização. Então, eu estava no colegial, a Iônia e a dona Ana, né, me falava, menino, foca na redação, na dissertação que você precisa para poder passar na USP, na Unicamp, na Unesp, na GV, né? E daí você vai falar de globalização, então as minhas dissertações naquele momento era tudo relacionado, né, à parte macroeconômica, globalização daquele momento, né, 1994. Então tudo que a gente fala e fala para o jovem de política e para a maioria das pessoas, né, tem esse lado negativo. Então, primeiro, fala assim, esse moleque querendo ser candidato, larga a mão, né, depois eu montei um jingle, né, então com todos os meus amigos de forma voluntária, 25.250, vote Serginho, vote certinho, né? Um jovem de olho no futuro, porque quando nós fizemos o briefing e fizemos o planejamento da campanha de 2004, o caminho era chegar à Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, lá em 2004. Então, nós já tínhamos um propósito dentro do coração, né? Então, diante de muita oração, se o caminho realmente é estar candidato a vereador, dali na frente é ir para o Executivo e poder realmente levar tudo aquele desejo, né, do jovem, de planejamento, de administrador, para dentro da Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal. No meio desse caminho, eu acredito que teve muitas quebradas de cara, né? Qual foi foi muito impactante? Eu sei que você falou, nossa, estava confiante nisso e como que é a política, né? E colocando um pouquinho da última pergunta que você colocou, né? Então, esse receio que você está ali num lugar cômodo e você virou vitrine, né? Então, virou uma vidraça de 130 candidatos, né? Sendo um dos mais jovens, e daí com o golzinho vermelho do Sérgio Dalbianchi, e com esse jingle a gente ia para a rua sem medo, né? E na coragem, como meu pai falava, vamos pedir voto de casa em casa, né? E uma campanha humilde, honesta, né? Com poucos recursos, mas com muita vontade realmente de traçar vários planos aí para a nossa cidade. Excelente demais. Isso são tudo coisas que a gente acredita muito, viu, Serginho? Que a gente faz com muitos empresários também, o podcast. Então a gente já tá vendo, você se preparou antes de dar esse passo. Você pegou todos os recursos que você tinha e fez o melhor com o que você tinha. Então, é tudo encaminhado, né? Pro caminho, para dar certo. Sem dúvida. Então, isso aí de ter a cara na porta. Um dos melhores amigos meus, quando o cara do Silk ligou, que eu fiz 100 adesivos. Serginho Bianchi, vereador e tal. Daí, eu fui com ele estava na sorveteria, eu falei, vamos junto comigo. Peguei o adesivo, falei assim, irmão, esse primeiro adesivo é seu. Ele falou, não,
meu pai trabalha numa firma, minha mãe não sei aonde e tal, então eu não posso dar cara. Então, né, na política a gente tem muito disso, e é o que a gente tenta quebrar todo dia. Para um ser bom, o outro não precisa ser ruim. Se você é amigo do Serginho, não é porque você não vai ser amigo do Joãozinho, da Mariazinha, né? Então a gente tem que conviver, ainda mais numa cidade como a nossa, em harmonia. Então existe o processo eleitoral, mas acabou o processo eleitoral, vida nova, a cidade é a única e é de todos os pinhalenses, né? Então e todos têm que entender esse conceito mesmo, né? Mas é muito difícil. Ainda você imagina, um jovem começando, daí quando você chega na Câmara Municipal, que a média de idade era de 50 a mais, né? Então, a grande maioria dos vereadores tinha o dobro da minha idade. Então até faltava, às vezes, primeiras sessões, né, o respeito, falar assim, né, e condição de igualdade, porque todo mundo está ali e tem o mesmo voto para decidir uma lei que seja importante para a população de Pinhal. Mas é o que vocês disseram aí, né, de quebrar a cara, e mais do que nunca agora com a rede social, é uma terra de ninguém, que infelizmente as pessoas não conhecem a política e usam através da rede social para poder fazer maldade. E para poder desconstruir a imagem de um em detrimento do outro. E a política nós temos que construir pontes, né, que realmente exista um diálogo para que a gente vá para frente, né, e a cidade prospere, né, fundamentalmente, e nisso aí todo mundo possa ganhar, né, e ter uma cidade mais digna, melhor, mais bem preparada, mais bem cuidada e realmente dessa unidade. E eu acho legal que o Gosto falou. A gente está aqui para levar o conhecimento. As pessoas muitas vezes veem só a parte da frente, que é a política, mas esquece, que conhecimento que ele teve que ter para chegar onde ele chegou. O que ele teve que fazer para conseguir chegar lá. Esquece de olhar isso, porque, querendo ou não, ser prefeito de uma cidade é um trabalho difícil. Não é para qualquer um. É uma tarefa muito difícil, que exige muitas habilidades diferentes, que é para ser estudado. E hoje a gente está aqui, a gente fala muito com empreendedores, e o que tem a ver tocar uma cidade com tocar um negócio? O que você acha que tem semelhanças, que é parecido? É parecido com um negócio? Sem dúvida, né? Nós temos que fazer da administração pública ela ser profissional. Porque hoje, com o teto de gastos, dentro da dificuldade orçamentária que vive o município, então, quando nós tivemos prefeito da outra vez, ao lado do Dr. Zé Antônio, né, quem eu quero deixar um abraço e um agradecimento especial, né, por acreditar. Ele, com seus 77 anos, né, acredita, né, na juventude, acredita na cidade, nesse potencial do café e do vinho. Então, mais do que nunca, nós temos que profissionalizar os processos. Antes de vocês chegarem, eu estava aqui com a equipe da administração. Então, a gente estava planejando 2026, do ponto de vista orçamentário, financeiro, administrativo, de compras, o plano de compras, para que a gente possa cada vez mais, né? Cortamos muitos contratos esse ano, então é fazer gestão, né? Porque a maioria das empresas, infelizmente, que não se preparam, né? Mais de 50%, estatisticamente, do micro e pequeno empreendedor, ele acaba falindo a empresa em poucos meses, né? Então, por essa falta de planejamento, e a administração pública ainda ela está engatinhando nisso, né? Nesse planejamento, de ter os índices, de acompanhar índices, e de fazer os controles, realmente, o que foi bom, o que a gente precisa melhorar, enfim, né? Do ponto de vista até de arrecadação, melhorar a arrecadação e sempre diminuir as receitas, né? Cortar gastos com funcionário desnecessário, cortar contratos desnecessários, enfim, fazer mais e principalmente prestar serviços de qualidade gastando menos. Esse é o nosso princípio, né, dentro da administração pública, que é o princípio da administração, que é o princípio do empreendedor, né, de todos os nossos micro e pequenos empreendedores em Espírito Santo do Pinhal aí, que inclusive a gente tem um apoio muito grande do Sebrae, né? Nós implantamos um projeto com o Sebrae para poder ajudar o micro e pequeno empreendedor aqui, e hoje nós contratamos o Sebrae novamente, né? Na época o Guilherme Campos, eu liguei para ele, foi deputado nosso, né? Amigo de Pinhal, cidadão pinhalense, empresário, né? Da Casa Campos, da Associação Comercial, da FACESP, né? Da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e hoje está na Secretaria Nacional de Política Agrícola, né? E para lá, sempre falo, o dia que ele me ligou e falou assim, Sérgio,
estou indo para o Ministério da Agricultura. Eu falei, Guilherme, o olhar tem que ser para o pequeno, para o nosso produtor, né, pequeno produtor familiar, e como, né, o Sebrae ajuda muito a gente aí no empreendedorismo hoje, na parte do turismo, na parte da gastronomia, que nós estamos com várias trilhas de novo, né, para ajudar o pequeno empreendedor. A Feira Noturna, né, é um projeto que lá em 2019 nós identificamos, junto com o Rogério Belli, que era meu diretor de turismo, né, junto com o Kleber, que foi meu diretor de turismo, inclusive, depois, e que, como feirante, nós vimos a dificuldade das pessoas empreenderem em Espírito Santo do Pinhal, como que vai vender o seu lanche, o bolo, e, ao mesmo tempo, a dificuldade financeira que tinha em 2019. Daí nós criamos a Feira Noturna, né, para poder incentivar o produtor, né, local, seja o de pão, da coxinha, do bolo, do salgado, do doce, né? De forma geral, são 50 empreendedores que começaram com a gente, e nós fizemos cursos, né, preparando pessoas que tinham o espírito empreendedor, mas não tinham o seu negócio, para poder formalizar. Abrimos o seu MEI, né, capacitamos ele pelo Sebrae, capacitamos pela Vigilância Sanitária, para que ele realmente pudesse gerar emprego, renda, junto com o artesanato, que eu acredito muito que a economia criativa da cultura, né, o artesanato é uma forma de gerar emprego e renda também. Então estamos seguindo nisso, e ao mesmo tempo, né, sem perder o foco aí, mas que a gente também está ajudando o empreendedor rural. Hoje nós criamos em 2020 a Cafesp, que é a cooperativa dos produtores rurais de Espírito Santo do Pinhal, familiares, e tem a outra associação que é a Gracalém. São 23 famílias de produtores rurais que hoje a gente compra da merenda escolar quase 80% dos hortifrutis, verduras, para poder garantir emprego e renda no campo, e ao mesmo tempo comida sadia, fresquinha, né, que é colhida no mesmo dia na madrugada e entregue para as nossas 2.400 crianças que diariamente são atendidas pela rede municipal de ensino, né? Caramba, é enorme, né? Enorme. É muita gente. E é como se fosse um hiper negócio, né? Que não é várias áreas. E como é que é a sua cabeça, sabendo que tem que tomar, às vezes, uma decisão difícil em muitas áreas, decisões que vão impactar pessoas? Como é que você encaixa isso na sua cabeça, as decisões difíceis, né, que às vezes é preciso tomar? Primeiro é a graça de Deus mesmo, né, a iluminação do Espírito Santo, e assim, o passo a passo, né, nos preparando com toda a formação. Depois fui fazer especializações também na área de gestão pública, né, para poder preparar, conhecer melhor, né, as leis e tudo que muda, mas todo dia são dezenas de decisões que impactam a vida das pessoas, né? Então, ter um time preparado, é um time que traga informações, né, que busque esses dados, né, transforme elas em informações para que a gente possa tomar as melhores decisões, né? Desde criança você teve esse perfil de líder? De gestão, de trabalhar com pessoas assim, ou você era um cara mais tímido que começou a desenvolver isso? Como foi, Sérgio? Tímido eu sempre fui, né? Mas ali atrás do balcão, junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, né? Então nós nascemos dentro do balcão, né? Em cima do balcão. E então esse contato no dia a dia com as pessoas, né? De venda, né? Ajudando o seu pai. Pois é, então desde pequeno, né? Então, com poucos anos de idade, com certeza estava arrumando leite condensado, as bombinhas, né? Então, quem que não passou aí da geração que nasceu até mais ou menos 2000, né? Os anos 2000, que até 2010 passou lá pelo Sérgio Bianchi também para comprar o seu traque, biriba, né? O fósforo de vista, né? A chuva de prata, o vulcãozinho, e assim por diante, né? Então, esse espírito empreendedor, né, que já vem do meu bisavô, do meu avô, e é um legado aí que a gente continua com a minha irmã, com a minha mãe, né, que foi construído há mais de 75 anos, né, quando começou a vendinha do Sr. José Del Bianchi, a mercearia. 45 anos. Caramba. E continuando um pouco nesse assunto de empreendedorismo, né, Pinhal tá, como você falou, os olhos estão voltados
para Pinhal, porque Pinhal agora está com um mar de oportunidade, tanto com as vinícolas e tudo mais, e como que você, como prefeito, está preparando o terreno para a chegada desse pessoal de São Paulo que está vindo para cá conhecer e tudo mais, como que está fazendo? Primeiro é organizar o plano diretor. Infelizmente, nós tivemos um plano diretor que foi aprovado dia 31 de dezembro, 3 horas da tarde. Eu pedi para que não fosse aprovado nesse dia, porque o nosso time ia entrar, os diretores iam entrar, para que a gente pudesse conversar com a sociedade e organizar. Votaram, né? Enfim. Mas estamos olhando para frente. A gente precisa organizar a cidade, planejar a cidade. Então estamos aí com o nosso time organizando tudo que é preciso organizar para que o investidor possa vir, para que os negócios possam crescer e prosperar, para que o empreendedor local, né, o micro, pequeno, né? Então isso aí, hoje nós temos aí mais de 50 empreendedores na feira noturna e eu falo sempre para eles nas nossas reuniões periódicas com a formação, inclusive do Sebrae. Eu falo, nós precisamos que vocês também venham, né, além de estarem formais hoje, né, terem um trailer, terem a sua barraca, mas também a área de gastronomia cabe mais um espaço, seja de chopp, seja de artesanato, seja de doce ou salgado, né? Enfim, como outros restaurantes aí que estão vindo, né? Empreendedores pinhalenses e todos os comércios que estão prosperando, graças a Deus, aí nos últimos meses que a gente vem acompanhando, né, pela tributação que a gente emite ao alvará, né. Então nós estamos muito confiantes, né, com uma equipe aí que está antenada, ao lado do Dr. Zé Antônio, que é o grande coordenador do turismo, da cultura e do patrimônio histórico. Então nós aliamos muito isso ao desenvolvimento econômico, ao projeto Superação, para que a gente tire as pessoas da pobreza extrema, dos programas sociais. Então nós já tiramos mais de 80 pessoas que estavam nos programas e que hoje têm carteira assinada, ou incentivando eles para que sejam empreendedores de verdade. Eu sempre começo as palestras para o pessoal no CRAS Território, né, que nós criamos, que é o Centro de Referência da Assistência Social. A gente conversa todo mês com as pessoas que têm os programas sociais. E daí eu falo assim, ó, o que vocês gostam de fazer? Ah, eu gosto de fazer unha. Unha de quem que você faz? Da minha avó, da minha mãe, da minha tia. Quanto que você cobra? Nada. Eu falo, cobra R$5 delas. Ah, eu gosto de fazer, essa semana eu fui na Vila São Pedro, a moça falou assim, eu gosto de fazer queijadinha. Olha que legal, gostoso demais. Eu falei, vocês me convidam para eu comer a queijadinha? Se eu aprovar, você abre o seu negócio. Abre o MEI, né? Então a gente explica que vai lá no Sebrae, que tem aqui, tem o Banco do Povo que empresta até R$21 mil. Então nós estamos organizando a cidade, né, realmente, para esse futuro. E todos os departamentos estão imbuídos nessa prosperidade da cidade, para que a gente, obras, engenharia, promoção social e a saúde, né? Voltamos os remédios para as unidades de saúde, temos 13 médicos atendendo, como é nossa ideia desde a outra gestão com o Zé Antônio, por horário agendado. Então acabou aquele negócio de 5 horas da manhã para ver se vai ter médico para atender. Não, marcou no dia tal, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, vai ser atendido pelo médico da unidade de saúde, né? Então fizemos um fluxo para poder atender mais a unidade de saúde, para que realmente no PA realmente vão as pessoas que da urgência e emergência, né? E na área da educação a gente precisa fazer uma educação transformadora. Então eu coloquei professor de berçário lá em 2020, coloquei em 2018 professor de arte e educação física, pensando já no turismo, né? Porque lá em 2016 a gente pensava no turismo como candidato, de criar uma agência de desenvolvimento que em parceria com a iniciativa privada e fundamentalmente, né, a gente ter o turismo realmente como uma forma de entender e ter uma cultura na cidade de geração de emprego e renda. Então, lá em 2017, nós criamos o projeto Rainha da SES com a professora Milena, que hoje é vereadora, para que a gente pudesse levar para as crianças das escolas o que é a história de Pinhal e o que o turismo ia impactar a família delas nos próximos anos. Então, a gente começou a visitar a Óvia Guaspar em 2017, né, e até 2020, na época da pandemia, as empresas de café, e hoje a gente está, né, com um projeto muito mais preparado e que atinge até o adolescente do terceiro colegial. Então isso tudo é preparando a cidade, né, coisas que não aparecem e estão lá no berçário. Hoje, essa semana, nós estamos formando os alunos do 5º ano, que começaram com a gente lá no berçário em 2017, quando começou
o professor de arte e educação física, para todos eles. Por quê? Para a gente melhorar o cognitivo, para a gente melhorar a alfabetização e assim por diante. Então, hoje nós temos mais professores substitutos, nós levamos para o ensino fundamental o professor de reforço, temos o professor da educação especial no fundamental e também agora levamos o professor de educação especial também para o infantil. Então, para poder ajudar as nossas crianças, né, para que tenham melhor aprendizado. E uma boa notícia, né, que com a Parceiras da Educação, que os empresários Fábio e Ana Barbosa que nos ajudam, que é levar a capacitação para os nossos professores de português e matemática, principalmente do ensino fundamental. E com isso nós pegamos uma avaliação em fevereiro, que os alunos estavam em 4,8, e nós elevamos para próximo de 7 essas avaliações, e reduzindo muito aqueles alunos que estavam em piores índices, mas ainda a gente tem mais de 10% dos alunos, né, em matemática e quase 20% dos alunos em português, que a gente precisa melhorar mais ainda. Então nós estamos com um projeto super legal para 2026, né, em parceria com a Parceiras da Educação, para que realmente as nossas crianças, que vão ser os futuros empresários, profissionais ou trabalhadores da área do turismo, eles possam estar bem preparados. E fundamentalmente o nosso compromisso é que os alunos que saíram esse ano, né, e que vão sair nos próximos anos, atinjam, né, a melhor performance do aprendizado. E se Deus quiser, em 2027, a gente tem o melhor IDEB do estado de São Paulo, que é o IDEB próximo de 10, se Deus quiser, como é o IDEB de Sobral e das cidades pequenas do interior do estado do Ceará, que chega ao IDEB 10. E o nosso IDEB hoje é 7,3. Então nós precisamos chegar em 10. Legal. E é muito do que a gente conversa, e eu demorei desde criança, demorei para entender por que eu precisava estudar, por que eu precisava da educação, que era tão importante. Eu demorei. Mas quando eu abri meu olho e vi que a educação, ela dá uma luz em uma área que estava escura, ela consegue clarear, abrir muitas portas. Aí que eu entendi como a educação consegue abrir portas, consegue mudar caminhos, consegue mudar a vida, e que esse é um dos principais caminhos que a gente pode tomar. Sempre aprender mais, estudar mais, ser curioso, para buscar mais. Esse é um cara que a gente conversa muito, é o The Way, entra essa parte de educação. Vamos buscar mais, vamos... O conhecimento ninguém tira, né? Exato. E o melhor investimento é em você. Então, assim, a gente acredita muito no poder da educação. E, assim, sensacional ver que você já está preparando a cidade inteira, indo lá atrás, buscando as crianças, hoje em dia que já cresceram também, como você falou, né? Estão no 5º ano, né? Formando. E mostrar, sabe? Já tá clareando isso desde elas serem pequenininhas, para já preparar para todo um futuro que vem pela frente. Então a gente acredita que, assim, educação é o que move, é o que muda o jogo. Serginho, teve algum projeto em específico que tocou muito no seu coração, que você falou, nossa, esse aqui, com muito gosto, que tocou você de alguma forma? Todos devem tocar de muitas formas, que impacta muita gente as decisões, né? Mas teve algum específico? Olha, todos os projetos, né, e principalmente que envolvem pessoas, que envolvem a melhoria da qualidade de vida das pessoas, realmente deixa uma marca, né, na gestão. E vamos falar assim que quando lá em 2020 a gente aportou um recurso maior para poder abrir uma sala na APAE de estimulação precoce para os bebês, para que eles tivessem e tenham a oportunidade de poder, né, aperfeiçoar aí todas as melhorias que eles precisam desde os primeiros dias de vida, né? Isso é uma transformação, e hoje vendo essas crianças que tiveram essa oportunidade em 2020, hoje que estão com 5 anos e continuam na sala de estimulação, né? Então, em nome de todos esses profissionais, cumprimentar todos os profissionais que são parceiros da prefeitura, todas as entidades que nos ajudam. Quando a gente lançou o kit merenda na pandemia, porque realmente a gente percebe até hoje, por isso que eu estou investindo na agricultura familiar também, que muitas das crianças que vêm para as escolas têm como melhores refeições as escolas.
Então parece que é lá no Nordeste que acontece isso, não. Às vezes é do lado das nossas casas que está acontecendo. Às vezes é com um primo nosso que está acontecendo isso. Então, e essa questão de levar um kit, né, de alimentos nos meses de julho e janeiro para as crianças que estão na rede municipal de ensino, né, com leite em pó, com arroz, com feijão, realmente ajuda na nutrição dessas famílias, dessas crianças, né, principalmente para que eles possam voltar nos meses subsequentes de aula e continuarem, né, tendo um bom desempenho escolar. É esse projeto que nós fizemos agora com a SAS, inclusive com a ajuda do Fábio e da Ana também, que foi avaliar toda a nossa rede municipal e depois abriu esse projeto para de 0 a 14 anos. Todas as crianças que os pais quiseram, puderam ter na estação durante 3 dias, analisar a visão. E daí, de mais de 320 atendimentos, 180 crianças foram identificadas que precisam de óculos. E mais do que ter precisado do óculos, eles vão ganhar gratuitamente esse óculos. Legal. Então, que isso vai impactar naquela criança que está no berçário, começando, né, agora o maternal, que vai para o pré ou que está no ensino fundamental, que às vezes o resultado do IDEB nosso não está bom porque ela não consegue visualizar o que está tendo na lousa ou no data show, né? Então, assim, realmente são projetos, né? O remédio, voltar para dentro das unidades de saúde, o médico atender com horário agendado, você ter uma Ana Flávia como ginecologista da nossa rede municipal. Nós criamos um centro de referência da mulher para poder fazer a prevenção e cuidar do neonatal, para poder cuidar e fazer o acompanhamento do bebê durante os 9 meses, né? E depois todo o acompanhamento que as unidades de saúde fazem para as crianças. A vacinação, hoje nós levamos a vacinação para cada porteira da cidade. A equipe do CCZ, que conhece a cidade toda rural, junto com a equipe da saúde, eles foram, acho que durante 8 finais de semana, para todas as porteiras de todos os sítios, fazendas, seja onde for, que fosse município de Espírito Santo do Pinhal, e fazer a vacina. E daí não pegou só a criança, mas pegou o avô, pegou a avó, pegou o pai, a mãe, que são trabalhadores rurais, enfim, né? Então, tudo que é um projeto que transforma a vida das pessoas, né, realmente deixa uma marca e deixa a gente feliz. E só para concluir, né, de dezenas de centenas de sugestões aqui dentro da sua pergunta. Quando eu coloquei um professor de reforço e fui lá no primeiro ano, ali no grupinho atrás do cardeal, que a criança ela tinha um nome que começava com a letra G e que ele não identificava qual era a letra G. Depois de algumas semanas, ele percebeu que o nome dele era Gabriel, ele conseguia pegar as letras lá e formar o nome de Gabriel. Então, isso não tem preço, isso tem valor. Então, a educação, a saúde são investimentos, né, a promoção social, para poder realmente melhorar a vida das pessoas e transformar definitivamente a vida das pessoas. Excelente. E o Murilo falou de projetos e eu vou perguntar de pessoas. Quem que você vem na sua cabeça, assim, que você fala, nossa, essa pessoa, se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, essa pessoa foi uma peça-chave na minha vida. Meu pai e minha mãe, fundamentalmente, né, são meus heróis e daí com todo o incentivo de sempre, né, de ir para os trabalhos sociais, os trabalhos voluntários, ajudar, né, quando eu decidi fazer faculdade fora de Pinhal, né, e passei na ESPM, de fazer a pós-graduação, entrar na política, né, então ele é a minha inspiração, eles são minhas inspirações, né, e eu conto isso, né, porque um dia antes do meu pai cair e bater a cabeça, eu falei, pai, era 2023, junho de 2023, pai, o que o senhor acha de eu ser candidato a prefeito novamente? Ele falou, Serginho, vamos arregaçar as mangas e vamos ajudar o povo de Espírito Santo do Pinhal. Então, isso aí é um legado, né?
de toda a família, né? Eu, óbvio, tive muitos professores, né? Desde a minha primeira professora, a tia Palmira, que foi professora de tantos milhares de pinhalenses, né? Que hoje me dá a honra de ser a minha, né? Estar no departamento de educação e ser uma assessora dentro do departamento de educação. A Silvia Maltempe foi minha diretora do Objetivo, né? Que hoje é a minha coordenadora da educação especial. Enfim, tantos, né, professores, né, e pessoas que com a simplicidade, as pessoas mais simples, que com um olhar, um sorriso ou uma fala, né, uma oração, estou rezando por você, né, nos estimulam, né, e são referências e pessoas que nos influenciam aí nessa caminhada, nesse caminho. Que legal. Demais. Serginho, hoje em dia, depois de ter vivido tudo que você viveu, que mensagem você deixaria para o Serginho que está lá no começo? O que você diria para ele? Olha, de chegar nele lá com 14 anos, quando ele queria ser administrador de empresas, com 24, ser candidato a vereador, ou com 36, ser candidato a prefeito. Dar um grande abraço, né, nesse Serginho desse período e falar: acredite em você, Deus está contigo e vai em frente que vai dar tudo certo. Legal. E disso veio uma dúvida. Como é que foi a sensação na primeira vez que você cheguei? Sou prefeito. Como é que foi essa sensação e como é que veio tudo na sua cabeça? Olha, como a gente começou a campanha em 2016, foi com uma missa. E a partir do momento que a equipe se concentrou, né, para ouvir na rádio como que seria, né, a apuração, daí eu falei para a turma, eu falei, ó, nós vamos terminar aqui a nossa campanha com uma missa. Então foi um momento de louvar, agradecer a Deus, de chorar de emoção, chorar de alegria, chorar de medo, né? Chorar de receio, como que vai ser a partir de amanhã, né? Montar uma equipe, montar um governo, cuidar de uma cidade, cuidar de 40 mil pessoas, né? Mas então, fundamentalmente, é colocar nas mãos de Deus, né? Pedir a inspiração aí do Espírito Santo, né? E é óbvio que a cada dia, quando você chega nessa mesa aqui com um monte de processos para tomar decisões, um monte de situações aí que passam, né, por uma assinatura ou por uma determinação, mas realmente é um presente de Deus, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que eu compartilho com toda a população de Pinhal, que é muito generosa, é muito gentil, que é muito amorosa, que é muito espiritualista, né, que é de muita oração, que realmente nos pega no colo mesmo, né, e nos ajuda de lado a lado, né, caminham junto com a gente para que a gente possa superar os desafios e realmente ter uma cidade do jeito que a gente sempre sonha, né, como jovem, como vocês, estudantes, né, que veem uma perspectiva agora, né, muito favorável para a cidade, dentro da formação que vocês têm, só que esse momento tão oportuno gera para a gente os maiores desafios. Então esses próximos 4 anos são de muitos desafios para poder planejar, organizar, deixar a cidade pronta para realmente para o desenvolvimento dos próximos 20, 30 anos. Isso é uma passada rápida, eu acho que a gente já está chegando no horário de finalizar, porém, o que você vê para essa região de Pinhal daqui nos próximos anos? Qual que é a sua visão para o que tem de vindo para a cidade, que está mudando muito rápido? Então, o que você enxerga disso? Assim como o Dr. Zé Antônio, né, que acreditou nesse mandato nosso, né, nesse plano de governo que a gente tinha, que é muito alicerçado realmente no desenvolvimento, em poder fazer essa unidade. Primeiro na unidade política, com a Câmara Municipal, que os 9 vereadores caminhem junto com o Poder Executivo. Isso é importantíssimo e junto com a população de Pinhal, né? E junto ao lado do empresário, que gera emprego, gera renda. Então nós estamos criando, estimulando, né, que os empresários tenham um instituto de desenvolvimento, né, para que a gente realmente possa, as grandes transformações possam ser planejadas e organizadas com o Poder Legislativo,
legislativo com o poder executivo, que é a iniciativa privada. Que daí a gente unindo todos esses elos, junto com a população de Pinhal, eu tenho certeza que nós vamos planejar, organizar, vamos mais rápido, gastando menos e deixando bons projetos, né, alicerçando bons projetos nesses próximos anos, né, para que o desenvolvimento ocorra, né, pelas próximas décadas. E daí nós precisamos de uma estrutura, né, de infraestrutura, estamos buscando recursos em São Paulo, em Brasília, nos ministérios, nas secretarias, junto, né, capitaneado aí pelo nosso governador Tarcísio, pelo Kassab, pelo Guilherme Campos, que tem sempre me apoiado, né, e tem esse contato quase que semanal com a gente. Esses dias mesmo, né, ele estava aqui para ver as festividades de Natal. Então a gente está muito confiante, né? E hoje, vendo vocês, esse podcast aí, The Way, realmente que é o caminho para que a gente possa seguir juntos, né, todos em unidade. Tanto é que o lema do nosso governo é Espírito Santo do Pinhal, né, um novo tempo realmente de unidade e prosperidade aí para a nossa cidade. Que legal, né, então? Nossa, é demais. É uma outra visão diferente, porque a gente geralmente está olhando os negócios aqui muito no dia a dia. É uma visão muito macro, né? É muito doido como que funciona realmente a política. Quando a gente fala com os empresários, beleza, é o time aqui que ele está lidando. Aqui você está lidando, é o que você falou, não é só com a cidade, é o Estado no geral. Você está em contato com o Tarcísio, por exemplo, ele te olhando aqui, te orientando, te ajudando. Então é uma visão muito macro. E o que eu gostei bastante, e quero até deixar de recado para o pessoal, é para eles olharem a cidade, como você falou, com unidade. Eu acho que a unidade é o segredo para conseguir prosperar, para ir para frente, porque a gente está passando por um tempo, está num país muito turbulento, muito dividido, e essa unidade, ela traz respeito, ela traz o amor, como você falou, ela traz só coisas boas que vão prosperar aí para a cidade. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que é um trabalho muito lindo que você está fazendo de servir. E a política realmente, para mim, é serviço, né? É servir, é um trabalho realmente inspirado em Jesus Cristo, né? De servir, de ser missão, de poder melhorar a vida das pessoas. E eu lanço um desafio aqui no The Way, que vocês me ajudem a propagar realmente que a partir de Espírito Santo do Pinhal, a gente possa criar essa unidade na política, junto com a iniciativa privada, com as associações, né, do terceiro setor, né, que eu sou muito grato pelas parcerias, né, com a comunidade pinhalense, com todos, né, os segmentos religiosos, civis, militares, eclesiásticos, né, sociais, educacionais, culturais, tudo que a gente tem de bom na cidade, que a gente realmente possa se fortalecer e deixar esse grande recado para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. É possível a gente dialogar, chegar no meio termo, né, entrar no consenso, porque é diferente da união, né, a gente pode pegar um ônibus aqui, todo mundo vai para São Paulo. Mas um vai para o Museu do Ipiranga, outro vai passar no MASP, um vai no Palácio dos Bandeirantes, então cada um tem um destino. Mas a unidade é diferente, né? É buscar um consenso, porque é uma única causa, né? Então é a causa nossa, é a causa de Espírito Santo do Pinhal, e que a gente tem conversado muito com os prefeitos da região, tanto os do estado de São Paulo, quanto os prefeitos de Minas Gerais, que realmente nós precisamos ter essa coesão realmente, né? De um ajudar o outro, né? E todo mundo, nós não somos concorrentes, né? Cada um tem as suas virtudes e cada um se complementa para que o turista possa ficar aqui, possa ir em outras cidades, né? E que a gente possa realmente gerar emprego, renda, prosperidade aí para todas as famílias pinhalenses, né? E construir realmente olhando o futuro. O que é o projeto Espírito Santo do Pinhal e da nossa região, que ela realmente é a região mais promissora do Brasil e que ao mesmo tempo torna-se o maior desafio nosso. Então, vocês aqui como gestores, né, como jovens, eu
peço, junto com todos os amigos que estão nos vendo, né, porque a iniciativa privada, assim, como que a iniciativa pode ajudar a política? Né, ela pode ajudar com os bons projetos, o empresário se dedicar com a responsabilidade social, né, como eu dei exemplos que a gente tem aqui hoje, né, na educação, com o Fábio e com a Ana, com parceiros da educação, no SAS Brasil, né, que eles fazem o Rally dos Sertões, ajudam, né, o Nordeste, e vieram aqui em Espírito Santo do Pinhal com a carreta, fizemos atendimento dermatológico também, com mais de 115 pessoas que foram atendidas aí, extraindo alguma verruga, alguma coisa que podia ser de câncer, né, então além da parte oftalmológica e psicológica também. Então, é esse olhar de responsabilidade social para o empreendedor, né? Que tudo que a gente vai fazer, o que eu posso ajudar para melhorar a calçada da minha empresa? O que eu posso, no bairro que eu vivo, na escola que os meus filhos estudam, né? Enfim, então essa responsabilidade social realmente deve ser abraçada, né? Eu sei que tem uma carga tributária enorme, a maior do mundo, né? Para o empresário brasileiro, mas o empresário ele tem essa flexibilidade, ele tem essa resiliência, né, e ele tem esse carinho, esse amor também, né, essa dedicação, esse olhar realmente fraterno, caridoso, solidário, né, e que a gente possa, o que você pode ajudar? Então, é ajudar aquela organização de criança que cuida da causa animal, porque é saúde pública, né, dos idosos, de um curso de qualificação, né, que a empresa pode ajudar, enfim, são ilimitadas, né, as áreas que a iniciativa privada, né, pode ter aí e realmente vai poder melhorar e transformar a vida das pessoas, não só dos seus funcionários, né, do seu time, né, seja ajudando, capacitando, orientando, dando um apoio psicológico, um apoio de uma academia, do apoio, enfim, de qualquer benefício que a empresa possa dar, por menor que seja, né, um gesto, uma gratificação, mas fundamentalmente que cada vez mais a gente possa olhar que a política é um lugar onde todo mundo deve atuar, onde todo mundo deve sugerir, opinar, porque só assim a gente cresce, com diálogo e principalmente com respeito. É isso. Exatamente. E muito disso a gente acredita. A gente faz isso daqui exatamente para servir o pouco que a gente tem, levar para muitos, porque às vezes é um pensamento, é uma ideia que move uma pessoa a chegar ao lugar que ela quer chegar, a mudar a vida dela, inspira ela, leva algum tipo de motivação, algum tipo de ideia, e é isso que a gente é apaixonado e é isso que a gente vai atrás. Porque, como a gente disse no começo do podcast, todo mundo tem algo para te ensinar. Então, esteja disposto a aprender, a escutar, para servir também. Se você não serve os outros, vai servir para quê? Entendeu? Essa é a realidade do mundo. Se você não serve para nada. E Serginho, muito obrigado pelo papo. Eu quero que você, antes de acabar, deixe uma mensagem, porque a gente está no período de Natal, o ano acabando, renovação, mas eu vou deixar você pensar nessa mensagem que vai deixar para todo mundo e a gente vai te dar um presente da nossa marca. A gente tem a nossa marca de roupa, The Way, que é uma marca. Nasceu aqui, tá, Serginho? A gente nasceu com a proposta de ajudar as pessoas que estão numa rotina de sucesso, vamos dizer assim, que está buscando sucesso pessoal, profissional. Então a gente precisou de um produto versátil, algo que a pessoa utilize o dia inteiro, não precisa ter dor de cabeça, e aí tudo nasceu aqui. E depois veio o podcast, que foi mais uma forma que a gente trouxe de espalhar mensagens do pessoal. A ideia dela é ser um lembrete de toda essa conversa que a gente teve, ser um lembrete do que ela quer buscar e lembrete que a vida vale a pena sempre viver, correr atrás do que ama. Lindo, hein? Ela tá meio amassada assim, porque tá na casa, mas eu usar ela já começa... Tá massa no corpo. Já vi aqui, ó. No corpo. É isso aqui, maravilha. A ideia é essa que o Murilo falou, esse é um lembrete, sabe? Muito bom. Quando a pessoa colocar essa camiseta, ela sentir uma energia boa. Lembrar do porquê, aquele porquê. Exatamente. E tudo tem que ter um propósito, né? É isso. Serginho, então, muito obrigado. Se você puder deixar uma mensagem para todo mundo que escutou até aqui, que admirou esse podcast até aqui, que não é uma conversa longa, então deixa uma mensagem para todo mundo. Do fundo do coração. Isso. Primeiro eu quero convidar a todos, né? Todo o espaço, sexta-feira, aqui no Palácio do Café,
Nós temos o Fale com o Prefeito, da 1 da tarde até às 6, 7, 8, 9. Nos primeiros dias a gente terminou 11h30 da noite. Então, por horário de chegada, né, as pessoas vão chegando, óbvio, pelas questões prioritárias também. Então você é nosso convidado para poder tomar um cafezinho com a gente, né, e principalmente sugerir boas ideias, né, para o bem e para o futuro de Espírito Santo do Pinhal. E agradeço hoje vocês, né, por estarem aqui, por abrir esse espaço. Fico muito feliz, né, tão jovens, né, mas terem criado uma marca, um propósito, né, que realmente deu o caminho, e cada um inspirado sempre em Jesus Cristo, nesse momento do Natal, né, que a gente fez várias atividades, né, ao longo do mês de dezembro, né? Estamos concluindo todas elas. Agradecer a toda a população, ao time da prefeitura, né, que tem lotado. Então nós estamos levando o Natal para os bairros da cidade, para a zona rural, né, desde o início do mês, com a chegada do Papai Noel, que foi lindo, né, a praça lotada. Então é isso que a gente acredita, numa administração humana, humanizada, e que realmente tenha diálogo, que ouça as pessoas, né, que tenha flexibilidade de conversar para a gente chegar na unidade e principalmente melhorar a vida das pessoas. Então, eu quero realmente que você acredite em você. O que você gosta de fazer? Deus te deu aí vários talentos, multiplique esses talentos. Você é capaz, você é corajoso, você é competente, e você pode chegar no seu objetivo, né? E principalmente o seu objetivo sempre atrele a melhorar a vida das pessoas, né? Nunca pise em ninguém, nunca passe na frente de ninguém. Então use sempre a ética, o respeito, a honestidade, né? E daí você vai chegar mais rápido e vai chegar mais longe. Parabenizo aqui os nossos jovens, né, empreendedores, e curtam, né? Acompanhem aí sempre os diálogos que eles trazem, esse podcast super legal, e se inspire, né, naquilo que um dia inspirou eles, esse propósito. Realmente tem um propósito na vida, né? E que ao lado da sua cama você possa ter uma Bíblia Sagrada, e que todos os dias você possa pegar um versículo dessa Bíblia aí e tenha certeza que Jesus Cristo, né, independente da nossa religião, mas que tem algo maior, então que é Deus, e que Deus caminhe os passos seus, das suas famílias, né, e de todos nós, de todas as famílias pinhalenses, e esse momento tão importante, né, que nós já falamos muito de amor, de unidade, que ele possa se perpetuar. São os meus desejos aí de muita saúde e felicidades para esse final de ano, né. Dia 27 tem uma grande comemoração do dia do aniversário da cidade. Convido todo mundo, dá tempo, né, de vir aqui, pega o avião do Japão, da Alemanha, né, os amigos deles aí que estão espalhados pelo mundo, da faculdade, né, aproveita esse momento para curtir com a gente os 176 anos de Espírito Santo do Pinhal. Vai ser uma festa linda, né, na Praça da Independência, com feira gastronômica, ajudando o empreendedor local, com muita cultura, com muita música e com muita comida boa também, e com muito entretenimento aí para todas as famílias de todas as idades. Então, um Feliz Natal, um próspero 2026, e que juntos a gente possa caminhar realmente pensando no próximo, né, tendo essa empatia, esse respeito, e realmente com planejamento, organização, né, e muito trabalho, a gente possa chegar no sucesso e atingir todos os objetivos pessoais, familiares, né, empresariais, e da Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal, que é servir, é uma missão, poder melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer muito grande bater esse papo com vocês aí. Mais uma vez, agradeço o seu tempo, sua atenção para conversar aqui um pouco com a gente. Sei que a rotina é uma loucura, mas muito obrigado. E você que está aí assistindo a gente, eu vou deixar o Instagram do Serginho aqui para você seguir lá, acompanhar o trabalho que ele vem fazendo. Vou deixar o nosso também, segue a gente lá, segue a The Way e acompanhe esse trabalho. A nossa proposta é essa, o que a gente quer levar é isso que vocês viram aqui nesse podcast, é o The Way. Então, Netão, mais uma vez, Murilo. mais um. Obrigado por mais um podcast. Obrigadão. Obrigadão você que assistiu até aqui e valeu. Até a próxima. Falou!